Eu queria que nesta noite, você junto comigo, fechasse seus olhos e orasse o Senhor, para que através da palavra que vai ser ministrada aqui nesta noite, você pudesse sentir a presença do Espírito Santo aí tocando no seu coração, que você seja terra fértil para que a palavra que vai ser ministrada nesta noite produza no seu coração a fé, produza no seu coração o entendimento que você precisa nesta noite, para que a sua família definitivamente seja uma família abençoada, um presente de Deus, e que você entenda que Deus quer usar a sua família para ser uma bênção para outras. Para isso nós fomos chamados. Quando Deus chamou Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Então, esse propósito de Deus era para todas as famílias da terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim também é com a minha e com a sua família. A nossa família foi chamada para ser canal de bênçãos para alcançar outras famílias. Oremos ao Senhor para que Ele nos guie, através do Espírito Santo, a toda a verdade desse texto que nós vamos ministrar nesta noite. Querido Deus, amado Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome. Santo e glorificado é o Senhor, nós agradecemos por todo o bem que tem nos feito e vai continuar fazendo. Que essa mensagem que foi transmitida aqui através do Teatro Reflexo possa produzir fruto no nosso coração e que nós possamos, Senhor Deus, estar sendo abençoados a cada momento. E que essa palavra produza em nós a fé, para termos uma família realmente abençoada, uma família que realmente seja um presente do Senhor. Assim como o Senhor tem cuidado de nós, que nós possamos cuidar da nossa família. Queremos consagrar ao Senhor tudo que temos e somos para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu vou trabalhar o capítulo 5 e o capítulo 6, um pedaço do 6. E aí queria que você prestasse atenção. E aí o nosso tema nessa noite é: sua história de vida pode mudar sua família e uma cidade. E aí nós vamos ler esse texto. Eu vou ler aqui Marcos 5, do versículo 1 ao versículo 5, e depois vou ler do 14 ao 17. E aí, essa é uma história conhecida, e aí eu vou ler aqui e depois nós vamos compartilhar algumas coisas dos versículos seguintes. Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Genezarenos. Ao desembarcar, um homem possuído de um espírito imundo veio aos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem com corrente, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava de noite e de dia, gritando entre os túmulos, pelos montes, ferindo-se com pedras. Versículo 14 diz assim: os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo à cidade e campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E aproximaram-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Então aqui eu li esse fato, mas não li aqui o fato de Jesus fazendo um milagre aqui a respeito da vida deste homem. Este homem estava possesso de demônios durante muito tempo e o texto diz que ele tinha uma força acima do normal. E aí, ao se deparar com Jesus, Jesus o liberta. E aí tem uma passagem, essa passagem aqui fala que os demônios entraram nos porcos, os porcos precipitaram e morreram afogados. E os criadores de porcos ali, eles, ao saberem disso, eles vêm e ao se depararem com aquele homem transformado, a transformação daquele homem para eles não é importante, porque a vida não era importante. Importante para eles era a criação dos porcos. A vida do homem pouco importava, a transformação do homem pouco importava. A transformação do ser humano para eles pouco importava. O que importava era o bem material. A vida humana não importava para essas pessoas. Tanto que eles pedem com insistência que Jesus vá embora. Porque o que valia era o bem e não as pessoas. Então parece com a sociedade que nós estamos vivendo.
Os bens valem mais do que as pessoas. Naquela época não era diferente. Jesus estava numa região que ficava além do Jordão. Essa região hoje é a Jordânia, chamava-se Decápolis. Decápolis era uma reunião de 10 cidades. 10 cidades que tinham um governo próprio, mas que se juntavam em determinados momentos para fazer alguns acordos comerciais. Dependendo de algum momento de guerra, eles se uniam num propósito de se defender ou de atacar, de conquistar alguma coisa. Então, Decápolis era uma região ali que tinham pessoas que eram de descendência semita, mas eles não eram hebreus. Eles tinham a mesma fonte de origem do povo de Israel, mas eles não eram do povo hebreu, mas eles eram semitas. Mas eles estavam mais preocupados em cumprir um propósito comercial do que obedecer à lei do Senhor. Embora eles conhecessem a lei de Deus, conhecessem a lei de Moisés, conhecessem a herança que Deus deixou para Abraão, eles preferiam estar mais interessados na parte comercial, que era a criação de porcos, do que propriamente seguir os mandamentos do Senhor. Então, nós vemos aqui uma região onde as pessoas não dão valor à vida humana. Porque se dessem valor à vida humana, ao ver a transformação daquele homem, a mudança da vida daquele homem, aquele homem, como o texto começa, diz que ninguém podia prendê-lo, tentaram prendê-lo com correntes, e todas as correntes e cadeias foram despedaçadas. E aí aquele homem é transformado, aquele homem está em perfeito juízo, sentado, vestido. Aquele homem andava nu, porque até as roupas ele rasgava. E aí aquele homem em perfeito juízo, mas isso não é o suficiente para aquelas pessoas olharem com olhares de compaixão para aquele homem. E aí nós vemos aqui uma situação de uma transformação real, porque aquele homem era alguém da comunidade. Não era um milagre que alguém contou de algum desconhecido. Porque muitas das vezes a gente liga a televisão e tem lá alguém relatando um milagre, mas você não conhece aquela pessoa. Você não vê aquela pessoa no dia a dia, aquela pessoa não é um vizinho seu. Então você não sabe se aquilo é real ou não. Porque quantos testemunhos montados e armados nós temos visto por aí? Vários. Mas aquele homem era um homem da comunidade, aquele homem pertencia àquele lugar. E as pessoas, quando viram, reconheceram aquele homem. Mas não levaram em consideração essa transformação, esse milagre que Jesus fez em favor daquele homem. Eles estavam preocupados com os porcos que eles perderam. Porque os bens valiam mais do que a vida humana. Então, nesta noite, nós vamos ver aqui, através deste homem, através da história dele, como a família dele é mudada e como essa cidade é mudada. Porque toda essa região aqui, como eu falei, Decápolis, ele está aqui, né, em Genezaré. Mas em Gadara, tem outras cidades aqui, que eu coloquei, deixa eu ver aqui. Cadê onde eu coloquei? Tá. As cidades eram Damasco, Canastra, Filadélfia, Dion, Pena, Citápolis. Todas as cidades que faziam parte dessas 10 cidades de Decápolis, elas estavam todas unidas. E tudo que acontecia ali era englobado. E todo mundo ficava sabendo. Eles tinham, como eu falei, propósitos definidos. Interesses em comum. E aí, Jesus, ao fazer um milagre na vida deste homem, as pessoas mandam que Jesus saia daquela região. Porque Jesus fez um bem àquela região. Jesus fez um bem àquela cidade. Mas as pessoas não estavam olhando para isso. As pessoas insistem que Jesus vá embora. Mas esse homem foi transformado. Esse homem teve a sua vida mudada. E a partir da vida dele, nós vamos ver o que vai acontecer no decorrer do capítulo 5 e no capítulo 6 de Marcos. E aí, eu trouxe uma pergunta. Como posso usar a minha história de fé para mudar a história da minha família e uma história de uma cidade? É o que nós vamos ver nessa história aqui deste homem. Então, convido você a abrir aí Marcos 5,18. A primeira aplicação nossa aí, como eu posso mudar, né, usando a minha história de vida, a minha história de fé, para mudar uma família, para mudar uma cidade, para mudar a minha própria família.
e mudar uma cidade inteira. Então, a primeira coisa aí que nós vamos ter que fazer é decidir seguir a Jesus. Então, esse homem decidiu seguir a Jesus. Olha só o que diz aí o versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Então, aquele homem, depois dele ser curado, depois dele ser transformado, ele pede com insistência que Jesus deixasse o seguir. Então, a primeira coisa para nós mudarmos a história da nossa família, para mudar a história do ambiente que nós estamos, para mudar o ambiente que nós trabalhamos, aonde nós estudamos, primeira coisa que nós precisamos fazer é decidir estar com Jesus. É decidir seguir a Jesus. E não é seguir de qualquer forma, ele insiste, é com insistência que ele pede, para estar com Jesus. Mas as nossas decisões, as nossas estratégias, muitas das vezes, não é a estratégia de Jesus. Este homem pede com insistência: Senhor, deixa ir contigo. Eu quero ir contigo. Eu quero seguir. Mas olha o que Jesus fala com este homem, que é o segundo ponto. Como é que nós possamos mudar a nossa história? Como nós podemos mudar a história da nossa família? Como nós podemos mudar a história da cidade, do lugar que nós estamos, do bairro que nós estamos? E aí é o segundo ponto, através do nosso testemunho pessoal. Aí esse homem pede com insistência para seguir a Jesus. Quantas vezes Jesus falou para os seus discípulos: vem e segue-me. Lembra de Jesus com Mateus? Mateus estava lá na coletoria, no posto de trabalho dele. Jesus simplesmente passa por Mateus e diz: vem e segue. Pedro, Tiago, João estavam lá, lavando as redes. Depois de um dia de trabalho, Jesus passa e diz: vem o quê? Vem e segue-me. Mas com esse homem não. Diferente. Ele pediu Jesus para seguir. Jesus não pediu. Ele que pediu para seguir Jesus. Mas olha a resposta de Jesus para ele. Jesus, porém, não permitiu, versículo 19. Ao contrário, ordenou: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então, na história deste homem, Jesus muda a metodologia. Jesus não quer que este homem mais o siga de perto, mas que ele volte para a sua casa para testemunhar da bondade e da misericórdia de Deus, da compaixão que o Senhor teve com ele. Então, o Senhor muda de estratégia muitas das vezes. Um de nós vamos ter que seguir ao Senhor. Outros vão ter que ficar onde estamos para testemunhar do favor do Senhor. E este homem, o Senhor fala: usa do seu testemunho pessoal, porque as pessoas te conheciam. As pessoas sabiam quem você era e agora você está transformado, você foi transformado. A sua vida houve uma mudança radical, você não é mais o mesmo. Isso vai impactar as pessoas, porque as pessoas olhavam para você e achavam que você não tinha mais solução, não tinha mais jeito. Era impossível consertar. Houve uma mudança total na vida deste homem. O começo diz que ninguém podia prendê-lo, ele andava noite e dia sem parar, no cemitério, entre os túmulos. E aí esse homem é transformado, e aí quando as pessoas da cidade chegam lá, esse homem está sentado em perfeito juízo, vestido, transformado, e Jesus fala: vai lá e impacta a cidade que você mora, a região que você mora, a sua família, os seus parentes, anuncia a ele como o Senhor teve misericórdia de você. E é isso que nós precisamos fazer entre os nossos, como o Senhor teve misericórdia de nós. Como nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, e o Senhor teve compaixão de nós. Nós que estávamos fadados à morte, ao inferno, mas o Senhor teve compaixão de nós, nos tirou de um tremedal de lama e nos colocou num lugar seguro. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a olhar que através do nosso testemunho pessoal, as pessoas não têm como duvidar, porque nos conhecem, sabe quem nós éramos, o que fizemos no passado e quem nós somos hoje em Cristo. Essa história tem valor. Não é o testemunho, muitas das vezes, que é montado, que é fabricado, mas é um testemunho verdadeiro, porque houve uma transformação, houve uma mudança. E este homem aqui, Jesus fala para ele: vá e anuncia entre os seus
como o Senhor teve compaixão de você, como o Senhor te amou e te transformou e mudou a sua vida. Agora vai e anuncia entre os seus, demonstra para todos como o Senhor é misericordioso. Então esse homem é impactado, e aí o Senhor fala para ele. E aí o que precisamos fazer? Depois de recebermos a ordem de Jesus, vem o principal. Você pode receber uma ordem de Jesus, aí você tem duas decisões a tomar: obedecer ou não. E aí o texto diz, no versículo 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos se admiravam. Lembra que Jesus chegou na cidade dele, Genezaré. Mas ele vai para toda a região de Decápolis, contando o que o Senhor fez. Ele não fica somente na cidade dele. Ele vai para todas as 10 cidades do entorno e começa a anunciar, porque todos conheciam a fama dele como endemoniado. Ele usa daquilo como testemunho pessoal dele para anunciar a Jesus. Aquelas pessoas que não queriam Jesus ali mais. Mas ele começa a falar, ele começa a testemunhar, e as pessoas conheciam aquele homem. E aquele testemunho começa a mudar aquela região, através da vida de alguém que decide obedecer a Jesus. A obediência dele não era renuncie, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não, a ordem dele não era essa. A ordem dele não era igual aos demais. Ele tinha uma missão especial. Quando os discípulos chegavam, Senhor, eu quero seguir o Senhor. Jesus falava o quê? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas com esse homem aqui é diferente. Não, volta para a sua casa, volta para os seus parentes e diga para eles o quanto Jesus teve misericórdia, o quanto o Senhor teve compaixão de você. Então, cada um de nós vai receber uma palavra do Senhor, cada um de nós vai receber uma missão do Senhor. Algumas missões vão ser coletivas, nós temos missões coletivas aqui na igreja, de fazermos a obra do Senhor, mas cada um tem uma missão individual. Um vai ser para falar com um parente, outro vai ser para falar com um vizinho, um vai ser para falar na escola, outro vai ser para falar na faculdade, outro vai ser para falar na empresa. Outro vai ser para falar às nações, mas cada um de nós vai receber uma missão do Senhor. E este homem recebeu a missão, e ele foi fazer tudo o que Jesus falou. E ele não se contenta a ficar só ali na parentela. Ele começa a anunciar em toda a região de Decápolis o que o Senhor tinha feito na vida dele, de como o Senhor teve compaixão dele. E o milagre começa na vida de um homem. E aí é como eu digo sempre, quando o Senhor age na vida de alguém, é em cadeia. Porque esse homem foi liberto, mas a família dele foi abençoada. Porque olha o estigma que aquela família carregava. Quem? A dona Doquinha ali é a mãe do endemoniado, filho. O fulano ali é o irmão do endemoniado. E ali a esposa do endemoniado. Era assim, as pessoas eram conhecidas assim. Agora esse homem é transformado. Agora esse homem nasceu de novo. Esse homem tem um novo nome escrito no livro da vida. A sua vida foi transformada. Ele não é mais o mesmo. E aí a família muda. A família não é mais apontada como a família do endemoniado, como a família lá do vagabundo, como a família do drogado, como a família do viciado. Não, agora a família do homem que nasceu de novo, do homem que foi transformado. A família muda também. Até o logo lá da família muda. Porque a família deixa de ser a família do fulano de tal. Agora a família é daquele que nasceu de novo, uma nova criatura em Cristo. Então, quando nós somos transformados, toda a nossa situação é transformada, toda a nossa família é transformada, porque tudo precisa de um. Ao começar em mim, começa quebrando o meu coração, e a minha família vai começar a ser atingida em cadeias, mas o Senhor precisa de alguém que se coloque na brecha. O Senhor precisa de alguém que seja o primeiro a dar o passo. E este homem foi alcançado, e aí ele começa a divulgar entre os seus aquilo que Jesus mandou. Ele começa a dar o seu testemunho, ele começa a mostrar para as pessoas, sou eu, o Senhor me alcançou e teve compaixão de mim.
Então, quando nós fazemos isso, obedecemos a palavra, o Senhor começa a agir onde nós estamos. Mas começa onde? Na obediência. É que às vezes a gente se esquece daquilo que o Senhor nos falou, daquilo que o Senhor nos prometeu. As nossas promessas vão acontecendo. E aí o Senhor vai nos abençoando. E aí aqui, a quarta aplicação para nós, o seu testemunho pessoal vai fazer com que Jesus seja conhecido. Jesus foi para a região, ele atravessou ali, né, da parte, olhando para o mapa, da parte esquerda do Jordão, até a parte direita, que se chama da Além do Jordão, e ele vai para aquela região ali, para Decápolis, para pregar ali, e aí ele liberta aquele homem ali, ele é expulso daquela região, mas aí aquele homem começa a falar e anunciar o como o Senhor teve misericórdia dele, o quanto o Senhor teve compaixão da vida dele, o quanto o Senhor aceitou do jeito que ele era, e ele foi transformado e não era mais igual ele era. Ele teve uma mudança de vida, e é assim que precisamos. Nós que éramos alguma coisa no passado, não podemos continuar sendo a mesma coisa, porque precisa haver uma mudança, precisa haver uma transformação. A transformação desse homem é muito radical, gente. É muito radical, quando você lê o começo do texto, de como ele vivia, de como ele andava, e como ele ficou ali depois que teve o encontro com Jesus. A transformação dele é muito grande. E isso impacta as pessoas. E aí, lá no versículo, capítulo 6, capítulo 6, versículos 53 e 54, diz assim, Jesus mais uma vez ali, já passou algum tempo aqui, estando já no outro lado, chegou à terra de Genezaré. Essa é uma das 10 cidades de Decápolis, a mesma região. Não é a mesma cidade, mas é a mesma região. Aonde atracaram. Saindo do barco, o povo reconheceu Jesus. Então, quando Jesus atravessa, o povo reconhece. Então, Jesus passa a ser conhecido não somente lá em Genezaré, ou em Gadara, em algumas versões, mas na outra cidade também Jesus agora é conhecido. Jesus está em Genezaré, Jesus está em Gadara, Jesus está em todos os lugares. Porque o testemunho daquele homem fez com que Jesus fosse conhecido. Então, quando nós damos o nosso testemunho, nós fazemos Jesus conhecido. E aí depende de que Jesus você está apresentando para as pessoas. Depende de qual Jesus você está apresentando. É o Jesus que teve compaixão e misericórdia de você? É o Jesus que te libertou, que te salvou, que te resgatou da morte e do inferno? É esse Jesus que você está apresentando às pessoas? Ou é o Jesus que você tem que vir na igreja toda semana cumprir uma escala? Ou é o Jesus que você tem que vir todo domingo na igreja? Ou é o Jesus que você tem que dar o seu dízimo e a sua oferta? É esse Jesus que você está apresentando? Ou é o Jesus que teve compaixão e misericórdia de você? Depende do Jesus que você está apresentando às pessoas. O Jesus que eu apresento às pessoas foi o Jesus que me resgatou, me tirou da morte, me livrou do inferno, escreveu meu nome no livro da vida, me curou de várias situações. Eu estava conversando com a diácono Elizabeth e o diácono Augusto aqui semana passada, quarta-feira a gente estava falando. Eu quando tive meningite eu tinha sinusite e gastrite. Tudo com it, gente. Quando eu saí do hospital, não tinha mais nada, gente. Até hoje, não tenho mais sinusite, não tenho mais gastrite. Tomo café igual um doido. Não tem mais nada. Sabe por quê? Porque é esse Jesus que eu apresento. O Jesus que cura, o Jesus que transforma. É esse Jesus que eu apresento. O Jesus que eu estava lá no hospital desenganado pelos médicos. E aí esse Jesus me trouxe aqui hoje para testemunhar do favor dele. É esse Jesus que eu apresento. É esse Jesus que eu quero que você saiba que ele continua atuando, trazendo milagres, fazendo milagres a favor do seu povo. É esse Jesus que eu quero divulgar.
E tudo que eu fizer na obra do Senhor, as visitas que eu fizer, o dízimo que eu entregar, a oferta que eu entregar, as pessoas que eu buscar, as pessoas que eu ajudar, tudo isso é misericórdia do Senhor sobre a minha vida. É o jeito que eu acho de agradecer o Senhor por tudo que Ele tem me feito. Então, tudo que eu faço na obra do Senhor é em gratidão ao Senhor, porque Ele já fez por mim. Ele já me concedeu a vida eterna com Deus. Então não tenho como agradecer o Senhor, então eu agradeço como servindo as pessoas à minha volta. Tenho prazer de orar pelas pessoas, eu tenho prazer de fazer uma visita, eu tenho prazer de ir no hospital, eu tenho prazer de fazer alguma coisa para o Senhor, porque eu tenho gratidão ao Senhor. Porque quando eu estava no hospital, as irmãs foram me visitar lá no hospital. E eu agradeço ao Senhor por isso. Então sempre tem alguém que o Senhor está usando para nos abençoar. Então é esse Jesus que eu divulgo, o Jesus que cura, o Jesus que transforma, o Jesus que nos tira lá. Aí como o salmista diz, mesmo que eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. É esse Jesus que eu divulgo, o Senhor que está conosco. Frase que eu gosto sempre de lembrar, Jesus falou conosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, todo dia eu digo isso, o Senhor está comigo, então eu não preciso temer o dia mau. Então é esse Jesus que você precisa divulgar, e é esse Jesus que esse homem divulgou. Então Jesus foi reconhecido, e aí no versículo 55 é o nosso último tópico aí. Através do seu testemunho pessoal, Jesus vai abençoar muitas pessoas. Não vai abençoar nenhuma nem duas, não. Vai abençoar muitas pessoas, porque olha o texto aí. Ele percorrendo toda a região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levaram para onde ouviram que ele estava, ou seja, que Jesus estava. Onde quer que ele entrasse, as aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, pedindo que lhes deixasse tocar ao menos nas bordas de suas roupas. Olha o finalzinho do texto aí, vamos ler todos juntos. E todos os que tocavam nela ficavam, muitos que tocavam, todos, através do testemunho daquele ex-endemoniado, filho. Agora ele é um homem curado que saiu testemunhando do favor de Jesus. Primeiro o povo fala, ó, Jesus, vai embora. Depois que aquele homem passa a testemunhar, filho, as pessoas trazem os doentes, trazem os enfermos, porque aquele homem falou, ó, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus faz milagres. E todos aqueles que foram levados agora encontraram cura, encontraram restauração. Através do seu testemunho, filho, como aconteceu com este homem, Jesus vai fazer milagre a todas as pessoas à sua volta. Então você precisa entender que a partir de você, o Senhor quer fazer uma transformação. A partir de você, o Senhor quer transformar a sua casa. A partir de você, o Senhor quer transformar a sua família. Mas, pastor, a minha família é muito difícil. Olha a história desse homem, rapaz. Leia o começo da história do rapaz aqui. Aonde ele estava, ele não dormia. O texto diz que ele ficava noite e dia caminhando entre os sepulcros ali. Não dormia. As pessoas da cidade tentavam prender ele. Não conseguiam. Com corrente, com cadeia, eles despedaçavam tudo. Olha a vida de horror que esse homem vivia. Até ter o encontro com Jesus. E a partir deste encontro, este homem passa a testemunhar. Porque Jesus falou, ó, volta para casa e testemunha do que eu fiz. E aí quando Jesus volta lá depois, a situação muda. Antes daquele homem testemunhar, Jesus é expulso da cidade. Depois que aquele homem passa a testemunhar do milagre, Jesus é recebido e as pessoas levam os enfermos para Jesus curar. Olha a transformação a partir da vida de um homem. Olha a transformação de uma região inteira a partir de um homem que decidiu obedecer o que Jesus mandou. E se você obedecer, o Senhor vai começar a fazer milagres na sua vida. O Senhor vai começar a fazer milagres na sua família. A obediência é o segredo do sucesso. A obediência é o segredo do milagre na família. O grande problema é que muitas das vezes nós esquecemos de testemunhar aquilo que o Senhor fez, de falar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, de como o Senhor teve compaixão e misericórdia de nós. Os nossos descendentes, a nossa geração futura precisa conhecer e saber
como Jesus teve compaixão de nós, de como Ele nos resgatou, de quem nós éramos e de quem nós somos hoje na presença dEle. Então esse homem aqui, ele muda toda uma região, ele muda toda uma cidade, porque ele decidiu fazer aquilo que Jesus falou. Ele começa na casa dele, e aí toda aquela região agora passa a ser abençoada, porque aquele homem decidiu falar do amor de Deus, da compaixão de Deus. Que eu e você possamos apresentar esse Jesus que esse homem apresenta, do Jesus que tem compaixão, do Jesus que tem misericórdia, do Jesus que faz milagres a favor do seu povo. E aqueles que confiam jamais serão frustrados. Mas pastor, minha fé é tão pequena. E quem falou que esse homem usou a fé? Ele pediu o que, Jesus? Ele não pediu nada, ele estava fora de si. Jesus teve compaixão dele, como o Senhor também teve compaixão de mim e de você. Se a misericórdia do Senhor não tivesse alcançado hoje, filho, você não estaria aqui não. Nós só estamos aqui porque mais uma vez o dia nasceu e a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. Nós só estamos aqui porque a misericórdia do Senhor se tornou nova nesta manhã e continua nova até agora. Por isso estamos aqui, porque senão já tínhamos perecido. Porque o que Jeremias fala lá em Lamentações? A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. Se a misericórdia do Senhor não tivesse se renovado sobre nós, nós não estaríamos aqui. Mas estamos aqui porque recebemos essa dádiva, esse favor, esse milagre. O Senhor teve misericórdia de nós. E é isso que precisamos falar às pessoas à nossa volta. O Senhor teve misericórdia de mim, por isso eu estou aqui para testemunhar. O Senhor teve misericórdia da minha família, por isso nós estamos aqui para servir de testemunho. Para servir de testemunhas vivas do quanto o Senhor é bom. Não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele já fez. Ele já nos concedeu a vida eterna com Deus. Todas as coisas no percurso são detalhes, filho. É só um detalhe só. Tudo que ganharíamos e conquistamos aqui, e como já diz na passagem lá dos talentos, granjeamos aqui, é só um detalhe só. A nossa vitória já foi decretada, a nossa conquista já foi decretada. Nós já temos a vida eterna com Deus, porque Cristo derramou o seu sangue na cruz. A conta já foi paga, o preço já foi pago. O que precisamos é viver sobre esta promessa, viver sobre esta palavra. E não duvidarmos em momento nenhum que o Senhor decidiu abençoar a nossa vida e a nossa casa. Eu não conheço a história da sua casa, eu não conheço a história da sua família, mas eu conheço a história de Jesus. Essa palavra que está aqui, Marcos registrou para que nós pudéssemos entender que a partir de alguém que decidiu obedecer, toda uma região foi alcançada pelo favor do Senhor. Alguém que decidiu obedecer, toda uma geração foi salva, curada e restaurada pelo poder de Jesus. Então, que seja eu, que seja você, a partir de nós, sejamos essa pessoa que o Senhor quer achar para mudarmos a história da nossa família, para mudarmos a história da região que nós estamos, para mudar a história da nossa cidade. Se cada um de nós tomarmos esse compromisso de obedecermos a palavra do Senhor, imagina aqui, quantas pessoas aqui foram curadas. Porque o texto diz, por onde ele passava, olha só, preste atenção. Onde quer que ele entrasse, olha como é que o autor vai dizendo. Aldeia, cidade ou campo. Ele vai ampliando. Passava num lugar, ia aumentando e aumentando. E aonde ele passava, todas as pessoas levavam os doentes e os enfermos até Jesus. Se cada um de nós começar a fazer o que esse homem fez, filho, São Gonçalo vai ficar pequeno, filho. E a gente vai começar a conquistar em volta. A gente vai começar a conquistar Niterói, a gente vai começar a conquistar Maricá, a gente vai começar a conquistar Itaboraí, e por aí a gente vai. Basta eu e você começarmos a obedecer a palavra do Senhor. E a partir de nós, o Senhor fará proezas em nosso meio. Então que você guarde essa palavra no seu coração. A partir da sua história de fé, o Senhor vai fazer milagres por sua volta, na sua casa, na sua família e em outras as famílias da sua volta. Pessoas serão ricamente abençoadas porque você decidiu obedecer
a voz do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom estarmos aqui. Que bom sabermos que temos um Deus que cuida de nós. Nós estamos aí no mês da família, família presente de Deus. E aí, como eu digo sempre, algumas pessoas, quando olham para essa frase aqui, falam, só que o meu presente foi de grego. Todo mundo sabe o que significa presente de grego, gente? Presente de grego é aquela história lá de Homero, que ele escreve sobre a guerra entre Troia e Grécia. E aí os gregos que não conseguiam ultrapassar as muralhas de Troia, eles deixam um cavalo de presente como se fosse um presente dos deuses. Só que o cavalo estava cheio de soldados gregos dentro. Os troianos, todos alegres, levam o cavalo para dentro da cidade. E aí começam a festejar a vitória. Todo mundo enche a cara, fica bêbado. E aí os gregos saem de dentro do cavalo, abrem os portões, soldados gregos entram e dizimam a cidade de Troia. Por isso que o nome é presente de Troia. Presente de grego, melhor dizendo. Que é uma cilada, na verdade. Alguém pode falar, pastor, minha família é um presente de grego. Minha família é uma cilada. Não. A sua família é o lugar que o Senhor te colocou para você ser um agente de bênção. É a partir de você que a sua família vai ser transformada. O problema é que a gente quer que o outro seja transformado. A gente quer que o outro mude. Não, comece em você a mudança. Comece em você a transformação. Comece em você o agir de Deus. Começa a partir da sua vida uma transformação na sua família. Mas pastor, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha família. É a partir de você que vai começar a mudança. Porque é você que o Senhor escolheu para ser o agente de milagres. É você que o Senhor escolheu para ser o agente de transformação. Então guarde essa palavra no seu coração.